Colin, o açúcar está em alta no mercado internacional nesse momento. Qual que é o impacto disso nos negócios da Cosan Alimentos? Bem, de novo, dois mundos. Cosan Alimentos antiga, que eu cuidava, é excepcional esse aumento do açúcar. Obviamente, nós somos uma empresa que um dos maiores produtos mais importantes da Cosan é açúcar e esses preços são extraordinários para uma produtora de açúcar. Quando você pensa Cosan Alimentos Varejo, tem um impacto positivo, mas ele é bem mais limitado. Por quê? Porque, na verdade, o que eu faço na Cosan Alimentos é uma tentativa de você conseguir agregar valor através de uma margem em cima do valor da commodity. Porque eu tenho opcionalidades. Eu posso pegar aquele açúcar e exportar o açúcar em vez de vender no mercado doméstico. Se exportar vale mais a pena do que vender no mercado doméstico, a Cosan vai exportar o açúcar. Então, quando eu olho o negócio de varejo de açúcar, eu tenho que ser capaz de agregar valor em cima da minha opcionalidade, ou seja, da minha opção de exportar. Então, se o açúcar sobe muito no mundo todo, então o açúcar de exportação aumentou do mesmo jeito. Então, como ele aumenta, o meu desafio de agregação de margem aumenta. Então, na verdade, até quando o açúcar sobe na velocidade que subiu, é até negativo, de certa forma, para mim, porque para eu ser capaz de conseguir continuar remunerando meus acionistas com o que é esperado, eu preciso repassar esses preços para o trade muito rápido. E às vezes isso nem é tão possível. Então, a resposta curta é positivo como um todo, mas também tem seus desafios. Ele não é por completo somente benéfico. E como é que você vê a economia brasileira nesse momento? Eu acho que o Brasil está passando por um momento de uma exuberância e de uma visão internacional sem igual. Eu acho que, de fato, o Brasil tem sido... quando eu vou para o exterior e eu vejo a reação de todo mundo, até pessoas... Eu tive a oportunidade de trabalhar alguns anos no exterior, estudar no exterior, eu tenho muitos amigos lá fora, e você vê o ânimo que todo mundo tem em relação ao Brasil, às vezes eu acho que é até exacerbado. Agora, por outro lado, o que eu torço muito é que o Brasil saiba aproveitar esse momento da melhor forma possível, porque é um momento único e eu acho que o Brasil tem que se aproveitar e saber tirar o melhor proveito dele. E esse é o ponto que me preocupa mais, não achar que esse momento mágico ele é eterno, ele é finito, como tudo no mundo é cíclico, e são esses os momentos para a gente tentar acertar o curso de muitas coisas, porque justamente nós estamos com uma situação tão confortável perante o mundo. Qual a importância, na sua opinião, das mídias sociais como ferramentas de marketing? Eu sei que recentemente vocês usaram o Facebook para promover o Açúcar União Light. Como é que você vê esse tipo de publicidade? Essa campanha do Light foi muito voltada usando redes sociais e mídia social. E os resultados têm sido magníficos, porque é uma forma de você conseguir conversar com o seu consumidor, o seu público-alvo e o seu público-target com uma facilidade muito grande, porque você consegue direcionar e a rede social, as pessoas que estão interessadas naquele tema, automaticamente elas criam uma situação de IPG em cima de um produto que você lança e você rapidamente também pode balizar como é que está sendo a percepção e a resposta, o tempo de resposta do público em relação ao produto que a gente lança. Você lança primeiro e você tem uma grande ansiedade para ver como é que vai ser a resposta disso. Então, tem N vantagens nas redes sociais. Então, uma é a disseminação da informação muito mais com o público focado. A segunda é o tempo de resposta e você poder entender o que o teu público está respondendo aquilo. Porque eu acho que, em bens de consumo, a coisa mais importante é saber ouvir, ou melhor, escutar profundamente. Porque todas as respostas estão ali. É só uma questão de você ouvir seu cliente e seu consumidor final. E a rede social te permite fazer muito isso. E falando um pouco de Light, assim, para nós tem sido uma alegria tremenda a resposta, a velocidade do tempo de resposta e como tem sido como as pessoas têm recebido o nosso produto com um encanto especial. Tem sido mesmo muito, muito bacana. Bom, você fala do relacionamento com o consumidor, mas e em relação aos funcionários? Qual que é a tua marca como chefe? Como é que você tenta se relacionar com eles? Eu teria que perguntar para eles, mas eu vou te falar o que eu acho que
se você colocasse uma pessoa que perguntasse isso para eles, o que eles falariam de mim? Eu diria que eu sou uma pessoa muito transparente, às vezes até quase pragmática ao extremo. Eu sou muito transparente e eu tento ser extremamente direto com o que nós, para onde nós vamos, por que nós vamos e o que se algo está me agradando, eu celebro. Se alguma coisa não está me agradando, eu rapidamente digo àquela pessoa que aquilo não está me agradando e por que não está me agradando para a gente acertar o rumo. Eu durante muitos anos fui remador. E por que eu falo de remador? Porque eu acho que o remo é um esporte que para mim sempre vem à minha mente o que uma pessoa que está liderando teria que sempre pensar. E o remo para mim é perfeito. Não adianta você ter um barco de 8 remadores com 7 atletas olímpicos e você pôr um oitavo remador medíocre que está fora de sintonia, você vai chegar em último lugar na regata. É um dos poucos esportes onde o coletivo é tão importante. Você tem 8 caras medianos, mas que estão absolutamente em sincronia e estão em sintonia, eles vão provavelmente ganhar aquela regata. Então, o remo para mim, sempre quando eu penso em equipe, eu penso em remo. E remo é o seguinte, é sempre aquela história, você tem que criar, você tem que bater o bumbo, dar a cadência, mostrar a direção e garantir que todo mundo está remando no mesmo sentido. Porque basta alguém estar remando em descompasso ou num sentido diferente, tudo sai torto. E é impressionante, quando você está liderando um negócio, você sempre pode ter a impressão que está todo muito claro e que todo mundo está sabendo o que está fazendo e por que nós estamos indo. Mas você fica sempre estarrecido quando você começa a conversar, como às vezes as pessoas têm percepções difusas do porquê que estamos fazendo o que estamos fazendo. Então eu tento também constantemente comunicar o porquê que nós estamos fazendo o que estamos fazendo. Então algumas características, eu diria que sou transparente, pragmático, íntegro. Eu acho que nunca peguei ninguém de surpresa. Eu acho que eu diria que, e eu uma coisa que eu exijo muito da minha equipe sempre é muita integridade. Integridade é uma palavra forte, mas é uma palavra que eu acho que é um coletivo de muitas características de um ser humano. É ser cúmplice, é ser correto, é não mentir, é não ter medo de falar que nós temos um problema. Uma coisa que eu sempre aplaudo, quer dizer, não aplaudo, eu não gosto, mas eu estimulo toda vez que nós temos um problema ou aconteceu alguma coisa, que tragam e ponham esse problema na mesa o mais rápido possível para nós debatermos e corrigirmos o curso. O que eu fico absolutamente louco, se quer me tirar do sério, é o famoso esconder a sujeira embaixo do carpete. Dá a impressão que as coisas estão boas, é quando você vai lá, de repente levanta o carpete e você encontra uma sujeira e a pessoa não teve a desenvoltura de vir à frente e falar, estamos com um problema. Aí você me tira do sério. E quem você apontaria no mundo dos negócios como fonte de inspiração? Tem os mentores que eu nunca tive a sorte de ter acesso, mas eu leio as biografias e eu sempre mantenho, sempre tenho eles, sempre estou lendo sobre eles, que eu acho eles fascinantes. O Herb Kelleher, por exemplo, é o cara que montou a Southwest nos Estados Unidos, e hoje nossa Azul, querendo ou não querendo, é um pouco um segmento da filosofia do Herb, quando ele montou a Southwest. Eu acho ele um dos executivos mais inacreditáveis do mundo. Eu acho ele, de fato, tudo que eu leio sobre ele, até a forma dele agir, a forma dele ter construído o negócio, a forma dele ter resolvido problemas, eu acho ele fora de série. E é uma daquelas provas de como você consegue fazer tanto com pouco. Se você pensa um pouco fora da caixa, se você tenta trazer um ângulo diferente para o problema, se você de fato pensar nas coisas de uma forma diferente. E uma coisa que o Herb faz muito bem é motivar e envolver todo mundo, principalmente nessa ideia de qual é a direção, por que nós estamos fazendo o que faz, e ele exige de todo mundo uma atitude muito coerente. Por exemplo, o Herb, eu acho que você vai na Southwest, não tem uma pessoa mal-humorada dentro da Southwest. Eu admiro isso muito. Para ele, o bom humor é a primeira, vem em cima de tudo. Então, o bom humor do funcionário e saber contar uma piada e, às vezes, conseguir rir de uma situação ridícula é muito importante também. Então, Herb é um cara que eu olho muito. Outro, se você pensa em Brasil, eu não tive a oportunidade de conhecê-lo, eu faço parte da fundação que ele apoia, eu conheço os 2 sócios dele, mas é uma pessoa pontualmente que eu tenho uma admiração muito grande, tudo que eu ouço a respeito dele é o Marcel Telles, da Ambev. O Marcel, as histórias que eu ouço do Marcel, é claro, uma admiração profunda pelo Beto e pelo Jorge Paulo também, mas eu, em particular, o Marcel,
tem algumas passagens na vida dele, algumas histórias que eu ouço dele, que eu acho, ele é uma pessoa que é de um destaque único. Colin, muito obrigada pela entrevista e boa sorte nos negócios. De nada. Prazer.